Olá, pessoal. Neste vídeo eu gostaria de comentar um pouco sobre como a nossa trajetória do povo negro, ela tem inspirado tantos artistas de todas as áreas, todos os níveis, todos os países, inspirado tantos autores de histórias de ficção. Uma dessas histórias de ficção é a própria história do X-Men. O autor do X-Men, o Stan Lee, ele diz nesse artigo do The Guardian, é um artigo de 2000, já faz algum tempo, mas ele é bem relevante. Ele diz nesse artigo que ele se baseou na luta dos direitos civis pelos negros americanos para criar os personagens e a narrativa, o enredo do X-Men. Ele diz aqui nesse artigo que inicialmente ele pensou em criar esses personagens que tinham poderes especiais, né, e simplesmente dizer que eles eram mutantes. Mas, nas próprias palavras dele, ele diz: Então me ocorreu que, em vez de serem apenas heróis admirados por todos, e se eu fizesse com que as pessoas os temessem, suspeitassem e até os odiassem por serem diferentes? Eu adorei essa ideia. Não só os tornava diferentes, como também era uma boa metáfora para o que estava acontecendo com o movimento pelos direitos civis no país naquela época. Então, é bem interessante ver como a luta do povo negro, ela produz personagens e arquétipos tão poderosos e que influenciam tantas pessoas em nações diferentes. Existe um anime que ele, de acordo, não existe nenhuma referência que diz que o autor dele se baseou no tráfico de escravos, né, da África para o continente americano e nem na colonização europeia, né, para criar essa história. Mas eu achei bem interessante porque mencioná-lo, porque ele tem algumas coincidências que eu achei fortíssimas com a colonização europeia e com o tráfico de escravos também. Estas descobertas, né, digamos assim, elas são realmente coincidências e são coincidências fortes, como eu disse, que eu achei interessante compartilhá-las aqui. A doutora Frances Cress Welsing, uma intelectual negra americana, escreveu sobre a importância de símbolos e como os símbolos afetam nossos pensamentos através símbolos utilizados através da história e como esses símbolos eles se manifestam muitas vezes, mesmo em contextos nos quais as pessoas não pensavam, né, ou não intencionalmente nesses símbolos, com os significados que eles tinham originalmente. Mas talvez seja algo desse tipo que esteja acontecendo, mas essas coincidências são muito fortes, então eu gostaria de compartilhá-las. Esse anime se chama Death Note, e todos aqueles que estão familiarizados com a colonização europeia e com alguns pontos do tráfico de escravos verão que realmente existem algumas semelhanças com algumas cenas apresentadas neste anime. Então, eu vou iniciar aqui com a primeira coincidência. Então, para aqueles que não conhecem, eu vou explicar brevemente um pouco sobre a história, o enredo desse anime. Um personagem, o personagem principal, chamado Light, ele encontra um caderno. E esse caderno, em resumo, dá poder a ele de, digamos assim, despejar qualquer pessoa deste planeta, não é? Se é que vocês me entendem. Basta que ele escreva o nome da pessoa neste caderno e a pessoa então é despejada. Então esse é o poder que ele ganha com esse caderno. E ele segue então numa jornada de tentar construir um mundo ou alterar um mundo, né? Influenciar a sociedade em volta dele e o mundo inteiro, na verdade, de acordo com os julgamentos que ele faz, os vereditos que ele dá. Então, essa é basicamente a história. E, como eu falei, existem algumas coincidências interessantes desse anime que eu vou explicar, não é? Que lembra um pouco a colonização da, das Américas e colonização da África também, e também nos faz lembrar de da escravidão também de nossos ancestrais. Eu acho bem interessante mostrar esses pontos. Bom,
Bom, a primeira coincidência que eu encontrei neste anime se refere à orbe com cruz. A orbe com cruz é um símbolo carregado por muitas casas reais europeias, e este símbolo aparece também em muitas pinturas de monarcas europeus. Este anime, eu não vou passar muitos detalhes sobre ele para que as pessoas que querem assistir não, não estrague a experiência deles explicando exatamente muitos detalhes sobre estas cenas. Então, eu só vou mostrar alguns screenshots desse anime. Existe uma cena que me chamou muito a atenção nesse anime, que me fez lembrar da Orbe com Cruz. É essa cena que está à esquerda na tela, mostra o personagem principal. A mão dele está numa posição que deixa entender que ele estaria segurando, como se ele estivesse segurando uma esfera. E, e a frase, existe a frase que diz o Deus do Novo Mundo embaixo, né? Isso é a legenda do que ele disse neste momento. Então nós sabemos que durante a colonização europeia, o continente americano foi chamado de o Novo Mundo. Então eu achei bem interessante porque existe esta associação da orbe com a cruz e a deidade também, no caso seria Cristo. Então achei bem interessante essa referência e eu digo que é uma coincidência, apesar de ser uma coincidência muito forte, porque o autor nunca disse que ele se baseou na orbe com cruz para essa criação dessa cena, mas ela é bem parecida com as pinturas de reis europeus segurando a orbe com cruz, como vocês podem ver aqui nessas pinturas na tela. Outra cena que me chamou muito a atenção é essa na qual ele repentinamente vira de costas e ele estica os braços, né, como mostra essa imagem, e ele diz que ele é a única esperança da humanidade. E esta posição parece até que as pernas deles estariam sobrepostas, né, uma sobre a outra. Neste caso, ele realmente lembra Cristo na cruz. É outra referência desse que eu percebi. Isso não significa necessariamente que ele copiou, não é? Mas é muito. Ele nunca mencionou, na verdade, que copiou ou usou Cristo como inspiração, mas as referências estão muito fortes. Outra cena que me chamou a atenção foi esse caderno, não é? Ele tem esses cadernos aqui onde estariam escritos os nomes das vítimas desse personagem principal. No anime, esse caderno tem 6 anos de uso. E eu achei ele muito gasto para 6 anos de uso. Ele parece ser um caderno muito mais antigo. Então, isso me fez lembrar dos cadernos que continham a contabilidade de escravizados, né, durante a escravidão no Brasil e outras partes do mundo. Eles registravam os nomes dos escravizados e valores, né, de quanto eles tinham lucrado com cada escravizado. E é nesse momento, quando eles mostram esses dois cadernos, eles dizem que está na tela, esse caderno é a pior arma de assassinato da história. Então a referência também eu considero muito forte, né? São coincidências marcantes. E a imagem desse caderno me fez pensar que realmente esses cadernos, nos quais foram escritos os nomes de nossos ancestrais, nos quais eles eram apresentados como propriedade de outras pessoas, não, eles não deveriam nunca ser propriedade, isso foi um grande crime. E realmente eu concordo com essa frase. Esse caderno realmente foi a pior arma de assassinato da história. E é isso que eu gostaria de compartilhar e para que pudéssemos ponderar, né? Então vocês me digam se essas coisas são meras coincidências, se eu estou vendo coisas demais aqui nessas produções, mas eu acredito que, mesmo se forem coincidências, elas nos ajudam a pensar, né, na atrocidade que a escravidão de nossos ancestrais foi.